Viver na verdade e sendo de verdade tem um custo, mas viver na mentira custa a sua vida inteira. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast no dia oficial do Hoje Eu Começo. Você já me conhece, ou talvez não, mas Amanda Soares por aqui para falar sobre um assunto neste episódio de número 133 aqui, que é o preço da verdade. Sabe aquela frase? Na verdade, meu marido que fala muito essa frase, que a verdade, ela dói, mas ela liberta. E muitas vezes a gente, num mundo, né, onde tantas pessoas vivem as suas máscaras, é muito difícil a gente saber lidar com as verdades, né? E eu quero trazer esse episódio de hoje para a gente ter um bate-papo aqui, né, sobre essa questão, porque quantas vezes você percebeu como, às vezes, mentir pode parecer mais fácil. Mas aí você pode falar, Amanda, mas o pai da mentira é o diabo. E realmente ele é o pai da mentira, mas você já parou para pensar que muitas vezes você mente quando você diz que está tudo bem, mas na verdade não está? Quando você mente dizendo que você aceita algumas situações que ferem alguns dos seus princípios só para não gerar conflito? Quantas vezes nós mentimos quando dizemos sim, quando na verdade nós queremos gritar um belo de um não? Nós mentimos até para nós mesmas, não vamos ser hipócritas em relação a isso, porque nós mentimos sim quando nós insistimos em permanecer em lugares, em relacionamentos ou em situações que já deixaram de fazer sentido na nossa vida. Mas mesmo aqui, nesse contexto todo, vai uma verdade para nós que muitas vezes é até difícil de ouvir. A mentira pode até trazer um alívio imediato, principalmente quando ela vem disfarçada de algo que parece não ser uma mentira. Mas no longo prazo ela vai nos consumindo e nos destruindo pouco a pouco. Viver na mentira é como viver em constante tensão. É ter que manter as aparências mesmo quando alguém nos pega ali desprevenidos e a gente deixa um pedacinho daquela máscara revelar aquilo que nós estamos tentando esconder ou não deixar aparente para os outros por achar que é uma fragilidade nossa. Manter essa aparência é difícil. Estar sendo consumida quando a gente se prende a versões de nós mesmas que não existem mais. É de fato assumir essa máscara todo santo dia, torcer para ninguém perceber, através das rachaduras que a gente deixa ali, um pouco aparentes, elas enxergarem algo que surge aquela interrogação de, parece que isso não faz muito sentido, né? E sabe qual que é o problema disso tudo? É que a mentira, ela exige uma manutenção. Mas a verdade não, a verdade ela nos liberta. Ela é cara. Ela exige uma coragem, um posicionamento, uma integridade, muitas vezes decisões difíceis, mas é a única ponte segura para nós vivermos, de fato, uma verdadeira liberdade. Quem vive rodeado de mentiras está sempre em dívida com a sua própria consciência, porque ali a gente fala, quando vai ver já falou e aí deixa para lá, mas e quando a gente para e senta e que Deus faz questão de passar aquele flashback na nossa cabeça, a gente fala, putz, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Ou por que eu não fiz aquilo? Ou por que eu não falei aquilo? Mas já quem escolhe a verdade, ainda que doa naquele momento, quando a gente senta e passa aquele filme na nossa cabeça, a gente consegue respirar e permanecer com paz no nosso coração. Esse episódio de hoje é para mais uma vez nós refletirmos que a verdade ela pode nos custar muitas coisas. Mas ainda assim é melhor nós permanecermos na verdade, não com sentido de apontamento, não com sentido de mostrarmos que nós somos perfeitas, coisas que nós não somos, né? Mas a questão de nós pouparmos
passar por muitas outras coisas que vão custar muito mais do que os desconfortos momentâneos que podem acontecer nos momentos em que nós vamos estar em xeque, para ver se nós vamos agir com verdade ou nós vamos agir com mentiras. Pode custar um desconforto, pode custar aplausos de aprovação ou de repulsa, mas te dá dignidade, identidade, propósito e verdade. Como eu disse aqui no começo, e até uma frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que poucos se lembram é que antes de se libertar, essa verdade vai nos confrontar. E a gente precisa também olhar para muitas vezes quando a gente ouve verdade de pessoas que vêm falar com a gente, e eu não estou aqui para dizer de qualquer pessoa, mas pessoas que você tem um significativo ali, ponto de consideração àquilo que as pessoas falam, pessoas com o mínimo de sabedoria, e que falam não com o intuito de apontar, mas de realmente te confrontar no sentido de querer que você amadureça, que você melhore, que você se aperfeiçoe. Nem sempre vai ser fácil a gente ouvir as verdades, nem sempre a gente vai aceitar de primeira mão, mas talvez depois a gente reflita sobre isso e a gente comece a pensar por outras perspectivas e realmente, antes de nós nos libertarmos, começando a enxergar o que está certo e coerente da nossa fala ou da nossa atitude, a gente vai ser confrontado, e esse confronto ele nem sempre é gostosinho de passarmos, né, de acontecer na nossa vida. Mas a gente precisa entender que eles são necessários. Só que muitas vezes a gente não se permite ser confrontado, porque a gente já está acostumado a ouvir somente aquilo que a gente gostaria de ouvir. A gente só está se permitindo ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Mas que a gente hoje, através desse nosso bate-papo aqui, desse nosso episódio, é que você se permita ser confrontada, tanto pelas situações quanto pelas pessoas. É claro, como eu disse aqui, dar vazão, né, para que isso flua na sua vida, vindo de pessoas que realmente tenham minimamente uma consideração a você, que vão falar não para te massacrar, mas que porque te amam e por isso, né, corrige, por isso que vai ali te contestar, vai te fazer ser confrontada nas suas questões, mas que a gente possa olhar para a nossa vida e entender como nós temos preferido trazer alívio para ela. Se é através de uma mentira ou através da dor necessária de viver a verdade e de ouvir a verdade e de falar a verdade. Chegou o tempo de nós pararmos de nos iludir, nós não temos mais idade para isso, né? Chegou a hora da gente encarar os fatos, já passou da hora, né, da gente ser inteira, da gente ser realista, e não porque nós queremos ser, nossa, olha que mulher empoderada. Não é sobre isso, eu não defendo essa bandeira, acho tudo isso uma baboseira, mas nós sabermos nos posicionar em cima daquilo que é a verdade. Nós sabermos nos posicionar enquanto mulheres adultas, que muitas vezes nós vamos ouvir coisas onde nós vamos ser confrontadas, mas que a gente saiba ter maturidade para refletir se aquilo que nós estamos ouvindo realmente não merece ser ouvido por nós e percebido de uma maneira diferente, de forma tal que nós venhamos a começar a agir de uma forma diferente. Porque muitas vezes a gente age sem perceber que está agindo e a gente acaba se distanciando daquilo que com a boca a gente fala que é. Ser de verdade pode até assustar os outros, mas vai ser o que vai nos manter de pé. Esse episódio de hoje, esse tema, eu quis trazer aqui num podcast um pouco mais curtinho, mas justamente para que a gente reflita se a gente tem vivido uma vida completa ou se a gente tem vivido pela metade. E viver na metade é viver uma vida onde nós não estamos sendo 100% verdadeiras com nós mesmos e nem com as outras pessoas. Então pare e reflita, olhe para você, mas não apenas para você, olhe para as pessoas que estão ao seu redor. São pessoas de verdade que você tem compartilhado a sua vida? São pessoas de verdade que você tem escolhido estar nas rodas? São pessoas de verdade que vivem, que valorizam, que priorizam a verdade?
que você tem aberto a porta da sua casa para permitir com que essas pessoas entrem para dentro? São pessoas de verdade que você tem se inspirado? Ou será que nós estamos vivendo apenas uma vida de mentiras, mesmo sabendo a quem ela pertence? Eu quero pedir que você me ajude a fazer com que o Sabercast alcance mais pessoas, e para isso eu te peço que você clique aqui para seguir este canal, seja no YouTube ou no Spotify, aonde você está ouvindo aqui o nosso episódio, mas que você também compartilhe este episódio com as pessoas que você imagina e acredita que precisam começar a viver uma vida de verdade. Se tudo isso que a gente conversou aqui hoje, vem conversando nos episódios anteriores, tem feito sentido para você, eu te peço que você compartilhe com alguém que também precisa ter essa coragem para encarar a realidade da vida, essa realidade que machuca muitas vezes, mas que se nós soubermos aproveitar, ela traz libertação para nós. Quero lembrar você que toda semana, toda segunda-feira é dia de episódio novo aqui no nosso Sabercast, por isso eu te espero na próxima semana, mas desejo para você uma semana de bênção, uma semana de vitória. Deixo os meus votos de paz e sabedoria para você saber conduzir aí a sua vida, a sua família, a sua semana, e que você possa estar semeando a cada dia, mas também, ao mesmo tempo, colhendo os frutos daquilo que você tem escolhido viver na sua vida todos os dias. Um grande beijo para você e até o nosso próximo episódio.